Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 6º ano do ensino fundamental da rede estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou o professor Luan Evangelista e hoje nós vamos aprender sobre polígonos. Polígonos, quando eu falo sobre polígonos, o que vocês imaginam aí na sua cabeça? Antes de começar, eu quero contar uma história muito doida que aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos. Com 12 anos de idade, meu pai fazia faculdade de engenharia ambiental. Aí eu fui uma vez, não sei por acaso, lá na aula dele, num sábado de manhã. E aí o professor tinha desenhado uma figura toda deformada lá no quadro e era uma planta de uma fazenda. E aí o professor perguntou aos alunos, como que eu calculo a área dessa figura toda deformada? E aí, o que o professor começou a fazer? Ele começou a dividir a imagem em polígonos, em formas geométricas que a gente sabia já as formulazinhas de calcular, né? A gente já sabia, a gente já conhecia ali a base de cada uma. Por exemplo, a área de um quadrado, a área de um triângulo, de um hexágono, enfim, de várias fórmulas que a gente tem ali sobre aquelas figuras, tá? Então, polígonos, olha aqui o conceito, que legal, ó. São figuras geométricas planas. O que é uma figura geométrica plana? Você aprendeu lá com a titia Cotinha, ó. A gente aprende que de geometria plana é quadrado, triângulo, até estrela pode ser uma figura plana, dependente do ambiente ali que a gente está estudando. Então, olha aqui, ó. São figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta. O que é um segmento de reta? A gente analisa assim, ó, tem um ponto A e um ponto B. Se a gente ligar o ponto A e o ponto B, a gente tem um segmento de reta. Então, olha, para ser, ele precisa ser um segmento de reta fechado, tá? Então, a gente precisa fechar o segmento de reta. Olha, os polígonos regulares podem ser nomeados de acordo com a quantidade de seus lados. Ou seja, para primeiramente formar um polígono, a gente precisa ter mais ou menos 3 lados. Por quê? Olha, se a gente tiver dois segmentos de reta, a gente não fecha nada. Então a gente precisa ter 3. Olha, se a gente ligar 1, 2 e fechar em 3. Ou seja, o primeiro polígono que a gente pode nomear é o triângulo. Tá? Olha aqui essa base de uma torre de energia. Aqui é a base, é o chão dela, a base de uma torre de energia. E olha aqui, você pode observar que tem vários segmentos aqui, né, entrelaçados. E se a gente observar devagarzinho, minuciosamente sobre cada forma geométrica aqui, a gente tem vários triângulos. Olha, um triângulo aqui, outro triângulo aqui. Olha aqui, a gente pode formar um retângulo com a união desses vários triângulos. E aqui até outra figura geométrica, tá? Que também seria um polígono, tranquilo? Então, essa base aqui, ela se torna muito forte. Por quê? Porque é composta por um triângulo. O triângulo, olha aqui, ó, é a melhor estrutura rígida dentre todas as figuras planas. Vamos entender um pouquinho da propriedade desse triângulo, então? O triângulo, ele é formado por 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. O pessoal tem dificuldade de entender o que é vértice. O que seria vértice? Vértice é um encontro entre 2 segmentos de reta, tá? Entre 2 segmentos, olha lá, ó, o conceito, ó. Se a gente forma 3 segmentos de reta, né, a gente tem o triângulo. Então, cada encontro de segmento de reta, cada bolinha aqui, ó, cada encontro, cada esquina que a gente encontra aqui, ó, é considerado um vértice. Então, a gente tem 1, 2, 3 vértices, 3 lados, né? Lado, a gente já sabe o que é o segmento de reta. Então, a gente tem 1, 2, 3 lados e 3 ângulos internos. Esses ângulos vai mudar, obviamente, mas o mais interessante é saber que o triângulo é uma estrutura rígida entre todos os polígonos e é muito utilizado no nosso dia a dia. Como eu disse, na base de uma estrutura de uma antena, né, de energia, ó, a torre de energia. Se a gente observar, por exemplo, saindo de Goiás, ali na BR, aqui de Goiânia no caso, tem até uma central de energia. Lá é baseado por torres de energia desse formato aqui, ó, a base delas. Olha que coisa interessante, olha que coisa linda. Não é apaixonante? Você olha assim, ó, nossa, dá até um negócio no coração, assim, o tanto que é lindo. Ó, bora lá? Então, como que eu classifico? O triângulo tem como ser classificado pelos lados e pelos ângulos, tá? Então, vamos começar pela classificação de lados. Olha,
Quanto aos lados, os triângulos podem ser classificados como equiláteros, tá? Você vai ver muito esse nome em prova. O que são os equiláteros? Se todos os três lados têm a mesma medida, né? Se tem as medidas iguais. Vamos tentar achar um triângulo equilátero com as três medidas iguais? Com os três lados? Quer ver? Vamos lá na figura anterior. Olha aqui. Acredito, né? Supondo que se aqui tivesse 2 centímetros, 2 centímetros e 2 centímetros, então é um triângulo que é equilátero, porque tem os três lados iguais, certo? Vamos para a próxima classificação? Olha aqui, ó. O equilátero, então, resumindo, são que todos os três lados têm medidas iguais. O isósceles, se apenas dois lados têm medidas iguais. Vamos lá procurar o isósceles com duas medidas iguais. Olha aqui, ó. Esse lado a gente pode chamar de 3, tá? Porque se esse lado valesse 3 centímetros e esse aqui também, então a gente tem uma medida de 3 centímetros e aqui, ó, é menor. Então, por exemplo, 2. Então, dois lados iguais, o triângulo é isósceles, certinho? Então, com duas medidas iguais, nós temos um triângulo isósceles. Muito lindo. E por último, o escaleno, né? Que se os três lados têm medidas diferentes, ele se torna um triângulo escaleno. Vamos olhar ali se a gente encontra um escaleno? Olha aqui. Esse aqui mesmo, ó, ele é um escaleno. Por quê? Essa medida aqui já não é a mesma que essa. Ah, como que você sabe? Só olhando na figura. Não tem como saber olhando na figura. A gente precisa saber dos números. Mas batendo o olho aqui, olha aqui, se o ângulo está diferente, assim, bem de uma forma bruta mesmo, a gente olhar isso aqui, esses lados são todos diferentes. Então, a gente poderia classificá-los como um triângulo escaleno. Isso vai depender de cada exercício. Mais pra frente a gente vai fazer um bom pra caramba para analisar esse. A próxima classificação é sobre os ângulos, né? Então, quanto aos ângulos, os triângulos podem ser acutângulos, quando tem três ângulos menores que 90, ou seja, o que é um ângulo de 90 graus? O ângulo de 90 graus é quando eu formo uma parede ou uma superfície perpendicular ao ângulo. Como assim? Não tem a parede? Ó, o canto da parede é reto e ela é perpendicular ao eixo horizontal, né? Então, a gente tem como base o ângulo de 90 graus quando a gente forma essa figura assim, ó. Ele está perpendicular, nesse caso, ao ângulo de referência, né? Quando temos, então, três ângulos menores que 90 graus, eles são acutângulos, como esse triângulo aqui, ó. Não tem nenhum maior que 90 graus, são todos menores que 90 graus. Então, esse é um triângulo acutângulo. Olha, retângulos, quando um ângulo com medida de 90 graus. Olha aqui, ó, deixa eu te mostrar um triângulo retângulo. Olha para cá nessa imagem aqui, ó. Aqui a gente tem um triângulo, ó, só esse vermelhinho aqui, ó. E aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Assim como esse triângulo aqui, ó, desse cantinho aqui. Ele tá de cabeça para baixo, mas ele é um triângulo de 90 graus, ó. Um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Olha aqui, ó, bem nessa paredezinha aqui, ó. Então, esse seria um triângulo retângulo. E o último seria o escaleno, que são se os três lados têm medidas diferentes, tá? Opa, perdão, o obtusângulo, né? A gente está em ângulo já, perdão. Então, o obtusângulo com um ângulo com medida maior que 90 graus. A gente vai ver isso aí mais pra frente um pouquinho. Olha aqui, então entrando depois dos triângulos, nós temos os quadriláteros, né? Relacionado com quadrado, ele já próprio fala, ó, quadriláteros. Então a gente tem 4 lados, né? Diferente do triângulo, que é 3, né? O próprio nome, com a morfologia da palavra, já diz. Então olha aqui, ó, nos quadriláteros temos 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos. Ou seja, quadriláteros são formados por 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos, certo? E aí, como que classifica? Olha, os quadriláteros são ditos convexos se qualquer reta que contém um de seus lados não divide o quadrilátero em 2 partes. Caso contrário, eles são chamados de côncavos. Meu Deus, aí você para assim, o que está acontecendo? Eu não entendi nada, Luan. Vamos olhar para a figurinha, então. Presta atenção. Quando eu tenho um quadrilátero, lembrando, ó, 4 vértices, 4 lados e 4 ângulos, a gente tem os côncavos e os convexos. Como assim? Os côncavos, quando a gente passa um segmento de reta
pontilhada aqui, ó, se a gente der continuidade, ele corta a figura. Tá vendo aqui que ele está cortando? Então, essa é a característica do côncavo. Por quê? Porque ele corta a imagem ao meio, ou então em qualquer parte. E os convexos não. Os quadriláteros convexos, se você passar um segmento de reta em qualquer uma, olha, seja essa aqui, seja aqui, seja aqui, ele não corta a figura, ele não dimensiona, ele não divide a figura no meio, certo? Então é essa divisão, tranquilo? Ó, recapitulando, côncavo seria, se a gente cortar qualquer lado aqui, ele poderia dividir a imagem, a figura. E os convexos, eles não dividem a imagem. Essa é uma nomenclatura muito importante, é cobrado muito em prova, então fique atento a essa nomenclatura. Tranquilo? Vamos fazer um exercício aqui de classificação de triângulos, para ver se você entendeu. Bora lá. Olha, classifique os triângulos a seguir. Ah, olha para cá, olha para esse triângulo. Ele é o quê? Ele é escaleno, ele é convexo, ele é o quê? Meu Deus do céu, nem lembro mais. Vamos olhar? Presta atenção, esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Ai, Luan, como que você sabe? Presta atenção. Se a gente colocar um segmento de reta aqui, ó, perpendicular a esse eixo, olha aqui, ó, se a gente passar uma reta bem aqui, ó, de 90 graus, bem aqui, o ângulo de 90 graus não faria bem assim, ó, bem aqui no meio? Ou seja, ele está maior que 90 graus. Se ele está maior que 90 graus, qual que é a principal característica dele? Vamos lá, voltado? Olha, se o ângulo com medida maior de 90 graus, ele é o quê? Obtusângulo. Olha para cá, certo? E aí, e quanto aos lados? Olha, se ele for com os três lados diferentes, ele é o quê? Escaleno. Olha que interessante. Então, vamos lá? Ó, a gente tem um lado diferente, outro lado diferente, tá? Isso aqui, sem relação numérica, é difícil, porque você pode sim confirmar que esses dois lados poderiam ser iguais, então vamos classificá-lo apenas com ângulo, né? Por enquanto. Então, com o ângulo, ele é o quê? Obtusângulo, certo? Então, olha para cá. A B e a C fica fácil. A C é de 90 graus, tá vendo? 90 graus. E o B? O B, os três lados são diferentes, eles são o quê? Escalenos, beleza? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Não saiam daí, porque após o intervalo teremos uma aula fantástica de inglês com a professora Carlete do 6º ano. Beleza? Até a próxima!